O Brasil está vivendo uma crise de saúde mental, é isso mesmo. O estudo que foi divulgado na semana passada, que tem sido bastante debatido nas mídias, nas principais canais, jornais e redes, né, sobre essa notícia, ele mostrou que o Brasil atingiu o maior número de afastamentos por saúde mental, transtornos de várias naturezas, entre elas ansiedade e depressão, dos últimos 10 anos. Então, nesse vídeo, eu vou comentar para vocês aqui um pouco sobre esse tema que é tão relevante e do qual eu tenho falado tanto aqui nesse canal, na Jornada do Bem-Estar. O objetivo desse canal é muito difundir um pouco, né? Primeiro, informações científicas de qualidade e, segundo, comentar e também trazer à tona possibilidades, né, de uma vida mais tranquila, mais serena, mais plena e dentro do possível com mais saúde geral, né? Bom, vamos lá, né? Esse estudo que eu estou falando aqui é um estudo que foi divulgado na semana passada e são dados oficiais, né? Dados ali do Ministério da Saúde, né? E também do Ministério do Trabalho, que acompanha ali, né? Via CAGED e outros sistemas, o número de afastamentos no Brasil e todas as suas motivações, né? Como vocês sabem, toda vez que um empregado se afasta do trabalho e ele dá entrada numa licença médica, né, seja ela de até 15 dias ou mais, a empresa ela é obrigada a informar isso ao Ministério do Trabalho, que por sua vez também informa ao Ministério da Saúde, né, via CAGED, via outros sistemas também, né. Hoje também acho que pelo e-social também segue essa informação. Então, foi divulgado na semana passada esse estudo dos últimos 10 anos, né, sobre os afastamentos no Brasil por motivo de saúde mental, chegando a essa terminologia de crise, né? Por que é uma crise? Porque a gente atingiu no ano de 2024 o maior número de afastamentos por saúde mental dos últimos 10 anos. Então, é isso que esses dados mostram, né? Isso que esses números mostram. E o que é que eles falam aqui, né? Vou trazer um resumo para vocês aqui nesse vídeo. O vídeo é curto, né? Não dá para a gente aprofundar muitas coisas, mas eu vou trazer aqui os principais insights, né? Os dados de 2024 mostram que o país registrou mais de 470 mil afastamentos do trabalho por transtornos mentais e trata-se do maior número desde 2014, ou seja, desde 2024 o Brasil não atingiu um número tão alto de afastamentos por questões de saúde mental. E aí, no documento, né, na maioria das matérias, eles mostram um gráfico, que é um gráfico do Ministério da Previdência Social, que mostra ali, né, os dados de 2014 até 2024, né? Eu estou olhando aqui para o gráfico no celular, né? A gente vê ali, né, que entre 2014 e 2019 o número de afastamentos por saúde mental circulava, né, entre o menor de 170 mil afastamentos e o maior 221 mil afastamentos por motivos de saúde mental. Em 2020, a gente sabe o que aconteceu, né? A gente foi a pandemia. Eu, por exemplo, em 2020, eu trabalhava numa empresa aqui em São Paulo em março, inclusive agora, né, 13 de março, fez 5 anos, né, que foi decretado lockdown. Eu trabalhava nessa empresa, fiquei trabalhando nela ainda, né? A empresa tentou manter todos os seus funcionários até o mês de junho, mas no mês de junho, infelizmente, eu e vários outros funcionários não fomos surpreendidos com a notícia do desligamento, que a gente já imaginava que a empresa ia quebrar, ia fechar, e foi o que aconteceu, né? Então, ali em 2020, tem uma queda, né, muito vigorosa do número, né, caindo para apenas 91.600 afastamentos. É claro que tem todo o contexto da pandemia que precisa ser considerado, né, porque naquele momento as pessoas não estavam acessando nem mesmo os mais básicos serviços de saúde, quiçá os de saúde mental. Então, em 2000, a gente tem uma queda brusca. E aí, depois de 2020, aqui no gráfico, a gente vê, né, 2021, 2022, 2023 e 2024, esse gráfico ascendente, ou seja, ele vai crescendo, chegando em 2024 a um aumento de 68% em relação à média, totalizando 472.328 afastamentos por motivos de saúde mental, todos os transtornos que estão ali no CID, né? O CID, vocês sabem, é o documento internacional de classificação, né, das doenças e etc., que é utilizado, né, e aceito quase no mundo inteiro para caracterizar que tipo de doença e um código para que possa existir esse acompanhamento e esse controle. E aí, nessa matéria, que eu vou deixar o link aqui nos comentários do vídeo para que vocês possam, quem tiver interesse, aprofundar esse tema, né, que é um tema muito importante a todos nós,
os analistas explicam ali, né, os motivos do tamanho, né, do recorde de afastamentos em 2024, né? E aí foram consultados psiquiatras, psicólogos, etc. E eles falaram aqui basicamente em quatro motivos para essa quantidade recorde de afastamento de saúde mental. O primeiro deles é o reflexo da pandemia, né, da crise pós-pandemia que a gente teve, né? Não foi só questão de trabalho, né? Mas muitas pessoas tiveram perdas, né, de pessoas próximas e entes queridos, né? A gente viveu um luto em massa, a gente viveu uma ameaça severa à nossa vida e segurança é, biológica, física, mental, todas as ordens, né, ali na pandemia, e é claro que isso deixa algumas cicatrizes, né? Então, o primeiro motivo se deve exatamente aos reflexos ainda é atribuído aos reflexos ali de toda a situação e do contexto pós-pandemia, né? O segundo motivo que eles ilustram aqui, eles falam da situação do mercado de trabalho, que por sua vez também tem ainda um reflexo pós-pandemia, né? Por conta da recuperação de todos os setores, né? Mesmo os setores que se recuperaram plenamente no contexto do pós-pandemia, ainda tem questões ainda, né, de conflito, especialmente sobre essa questão do trabalho presencial, híbrido, né, remoto, home office e tudo mais, tudo isso vem sendo discutido. A gente viu aí no ano passado algumas empresas tentando bater mesmo, né, nesse ponto, né, determinando a volta 100% ao presencial, mas o que a gente vê no cenário atualmente é que a grande maioria das empresas optou por manter o regime de trabalho híbrido, ou seja, presencial alguns dias e remoto outros, e aí cada empresa tem a sua escolha, né? Mas esse é o segundo reflexo, né, desse número recorde de afastamentos por saúde mental. O que é que a gente está falando afastamento aqui, tá, gente? Afastamento não é que a pessoa ficou doente, pegou um atestado. O afastamento é um afastamento das atividades laborais, ou seja, de até 15 dias ou de mais de 15 dias, um afastamento que é comunicado. Vocês sabem que toda empresa tem a obrigação de comunicar ao Ministério do Trabalho quando tem ali os afastamentos por questão de saúde do trabalhador, né? Tem a CAT, que é de acidente, e também tem as comunicações que são enviadas para o Ministério, que são das pessoas que tiveram afastamento de várias ordens, não é só saúde mental. Qualquer tipo de afastamento ou licença médica deve ser comunicada ali ao Ministério via esses documentos, esses formulários que são enviados, né, para o Ministério do Trabalho e também para o Ministério da Previdência Social, que por sua vez também dialogam ali com o Ministério da Saúde, né? Porque é uma questão complexa, vocês veem, né? Bom, o terceiro, então, o primeiro motivo desse recorde de afastamento foi a própria situação pós-pandemia. O segundo, a situação e as condições do mercado de trabalho, né? Que também tem um pouco a ver ainda com o contexto pós-pandemia. E eles citam aqui, né, ainda que muito en passant, dois outros motivos, né? Um deles é a questão da saúde e segurança pública de um modo geral, quer dizer, no caso brasileiro, nós sabemos, né, que a gente vive, nós temos aqui as nossas guerras diárias, né, que são as guerras da sobrevivência. Então eles citam aqui, ainda que en passant, né, tem matérias que vai mais a fundo nisso, tem outras que não, mas eles citam aqui, ainda que en passant, essa questão da saúde e da segurança pública. E no caso tem um dos psicólogos ainda que faz um recorte de gênero aqui que eu acho importante mencionar, né, porque ele fala ali, né, dentro desse número de afastamentos é preciso a gente ver, né, qual foi a maior recorrência, né, entre homens e mulheres, sabendo que as mulheres, no geral, podem estar mais suscetíveis a outros tipos de violência que, por sua vez, também culminam no afastamento, né, da empresa, né? As violências psicológicas, violência de gênero, violência física, violência doméstica, violência patrimonial, tem vários tipos de violência que pode culminar com o afastamento da mulher por questões de saúde mental, como ansiedade, depressão e outros transtornos, mas que foram ocasionados ou gerados ali no contexto da vida privada, né, da vida conjugal, por exemplo, da vida familiar, e que transbordou, porque nós somos um ser único, tá, gente? Esquece esse negócio de separar o profissional da pessoa, porque isso não existe, nós somos um ser único, né? Todos os problemas que a gente tem no lado profissional transbordam para a nossa vida nas outras dimensões, e todos os problemas que a gente tem nas outras dimensões da nossa vida, de alguma forma, transborda para o profissional também. Isso é humanamente aceito, né? Quem diz o contrário está redondamente enganado. Mas eles citam aqui esse quarto motivo, que seriam os contextos de violência doméstica e de violência de gênero, que são sofridos especificamente pelas mulheres, que estão mais suscetíveis, né,
licenças médicas por questões de saúde mental, não só por conta das violências, mas também por conta de outros contextos, né? Por exemplo, a sobrecarga de trabalho, a sobrecarga com o trabalho e a maternidade, né? A sobrecarga, muitas vezes, somente pelo fato dela ser mulher, porque ela tem que trabalhar dobrado para provar que é competente, e por isso gera também um esgotamento, né? Ali na década de 90, quem tem um pouquinho mais de idade vai lembrar, né, que chegou no Brasil, a gente também teve um pico de afastamentos, né, que era por colapsar, né, que era o burnout, né? Tem gente que fala burnout, que é a pronúncia mais americana, tem gente que fala burnout, que é o síndrome de Burnout, que é a mesma coisa, é um esgotamento mental, é um esgotamento físico e psíquico e biológico que leva a pessoa a um afastamento também. Então, ali na década de 90, a gente teve também uma crise de saúde mental com outro nome, né? Porque naquela época se falava de esgotamento, né? De ter não nomeado ali com os transtornos, como está na CID, mas também com outras nomenclaturas, que era colocado ali também como um esgotamento, e que a gente teve também uma crise dessa natureza. Mas é claro, nunca com esse número, né? Então, em 10 anos, esse número foi o número mais alto que nós chegamos aqui no Brasil. Ele acende alertas importantes para a saúde pública, mas também acende alertas importantes para as próprias pessoas trabalharem mais, gerenciarem melhor o balance. O que é o balance? O que é esse equilíbrio de vida, né? Não deixar uma área da sua vida dominar todas as outras, e aí você depois fica sofrendo somente em função daquela área e não tem uma rede de apoio, e não cria um equilíbrio, uma harmonia no seu estilo de vida. Eu falo muito sobre isso aqui no livro, no meu livro mais recente, esse aqui, ó, Reinventando a Felicidade. Eu já mostrei para vocês, esse livro está à venda nos maiores marketplaces de livros no Brasil. E em cada um dos 10 capítulos eu falo um pouco sobre algumas possibilidades, né? Reflexões e técnicas baseadas em ciência. O livro não é um livro de achismo, ele é baseado na ciência da felicidade, na área da psicologia comportamental, né? E na ciência da felicidade, para trazer um pouco dentro de o que é que pode tornar a vida da gente mais leve, mais agradável, mais justa, uma vida mais equilibrada, né? Sem tanto sofrimento, ajudando a eliminar a péssima autoestima que algumas pessoas têm, que leva elas a viver uma vida de julgamento diário, de sofrimento diário, e às vezes por conta disso elas começam até a infernizar outra pessoa, porque elas não conseguem resolver o próprio inferno, e elas começam a extrapolar isso para outra pessoa, mas enfim, o ser humano é assim, né? Então aqui no livro eu falo um pouco sobre isso. No final de cada capítulo eu deixo como sugestão uma coisa que eu chamo de exercício da felicidade, que é muito interessante, muitas pessoas têm lido, têm gostado muito. É claro que não é o único livro, né, gente? Existe toda uma biblioteca da felicidade aí que está despontando no Brasil. O bem-estar é um tema emergente na sociedade brasileira. Eu acho que a gente tem muito a aprender ainda para gerenciar a nossa vida e as nossas emoções de forma a sermos pessoas sempre um pouco melhores do que somos, né? Então tá aí o relatório, vou deixar aqui o link para vocês que quiserem aprofundar esse tema. Segue o canal, compartilha. Se você tiver dúvidas, comenta aqui, eu sempre respondo a todos. Obrigada e até a próxima. E cuide da sua saúde mental, cuide da sua saúde espiritual, cuide do seu corpo, que é o seu templo, a sua morada. Cuida da sua vida. Pelo menos por enquanto a gente só tem ela, né? Pelo menos para quem acredita. Vamos lá, até o próximo vídeo.